Amazônia, Variriranha e a Batalha da Selva. A Amazônia não é apenas uma floresta, mas o coração pulsante da vida selvagem. Estendendo-se por 9 países sul-americanos, ela possui mais de um quarto da biodiversidade mundial. Milhares de rios se cruzam como veias, as florestas são tão densas quanto paredes do tempo. Abrangendo um mundo onde cada passo, cada movimento, pode significar vida ou morte. Em uma terra onde a luz do sol filtra através de camadas de folhas e o vapor sobe do solo como fumaça, cada criatura deve lutar a cada momento para sobreviver. A Amazônia também abriga guerreiros silenciosos, forjados por milhões de anos de evolução. Ariranha. A guerreira fluvial da Amazônia. As lontras adultas podem ter de 1,5 a 1,8 metros de comprimento, incluindo a cauda, que funciona como leme debaixo d'água. Sua pelagem curta, espessa e especialmente brilhante é marrom escura ou marrom avermelhada, tornando-as completamente impermeáveis. Como uma armadura biológica que as mantém aquecidas no rio frio. No pescoço, cada indivíduo tem uma marca branca única, semelhante a uma impressão digital, usada para se identificarem. Pernas curtas, mais fortes, e pés largos e palmados, como os de pato, que as ajudam a deslizar suave e silenciosamente pela água. Olhos redondos e orelhas pequenas. Muitas vezes, a única coisa que se destaca quando observam debaixo d'água. Ao contrário dos carnívoros solitários, as ariranhas vivem em grupos familiares muito unidos. Um grupo geralmente inclui um casal de pais e seus filhotes de várias idades. Elas caçam, brincam e dormem lado a lado. Esse vínculo familiar é mantido por meio de suas vocalizações únicas, com mais de 20 tipos diferentes, que variam de assobios de alerta a chamados profundos e reconfortantes em momentos estressantes. O casal reprodutor cria laços para a vida toda. A época de acasalamento geralmente ocorre durante a estação seca, quando os níveis de água estão baixos e as presas estão mais concentradas. Após um período de gestação de cerca de 65 dias, a lontra-mãe dá à luz de 1 a 5 filhotes em uma toca escondida à beira do rio. Esta é cuidadosamente cavada e protegida de ameaças como crocodilos, pitons e onças. Os filhotes nascem cegos e completamente dependentes da mãe. Toda a família cuida deles, os mantém aquecidos e os ensina. Eles são uma equipe, operando em uma estratégia de sobrevivência. Quando os filhotes estão quase adultos, os pais os ensinam a caçar. O cardápio de hoje é peixe.
Nas águas turvas de um afluente do Amazonas, um filhote de lontra permanecia imóvel, apenas seus olhos castanhos espreitando para fora d'água. À distância, os adultos se debatiam violentamente para forçar o peixe a um canto morto. Cada redemoinho de água se retorcia como uma rede invisível. O som suave das ondas batendo contra a costa, o único som na cena tensa. O filhote permaneceu na mesma posição, sem se mover. Cauda ligeiramente curvada, patas traseiras recolhidas junto ao corpo. Bigodes trêmulos, ele sentia até o menor movimento na água. Um peixe passou rapidamente sob seus pés. O ar pareceu parar. E então, de repente, ele investiu. Uma mordida. O peixe sumiu. Só restaram as ondulações, e os olhos da lontra bebê silenciaram por alguns segundos. Todas as outras lontras tinham comida, mas ela não. Ela nadou silenciosamente de volta para o grupo, as lontras do grupo compartilhando sua comida com ela como consolo por seu primeiro fracasso. Uma manhã tranquila em um afluente do rio Amazonas. A jovem lontra nada perto de sua mãe. Seus olhos castanhos atentos acompanham cada mergulho, cada movimento rítmico de sua cauda. Ela aprende a esperar. A não mergulhar ao primeiro sinal de movimento. Ela precisa ler a corrente. A água à sua frente ondula levemente. Sua mãe não dá sinal. Ela apenas vira a cabeça e mergulha. Desta vez, não precisa de ninguém para pastorear os peixes. Nada até as águas rasas, serpenteando cautelosamente por entre as árvores submersas. Um cardume de peixes pequenos circula no espaço sob as raízes. Um golpe decisivo. Seus dentes cerram, o peixe liso se debate. A água espirra. Por um momento, tudo parece parar. Então, soltando um grito alto, ele tem sua própria recompensa. Um começo para o novo caçador, verdadeiramente adulto. Mas a Amazônia não é só água. Este mundo também é moldado pela escuridão e pelos predadores costeiros. Nas florestas úmidas ribeirinhas, onde a luz só filtra pelas folhas, há um líder da cadeia predatória terrestre. A onça pintada.
Seu corpo é sólido e compacto como uma massa de músculos vivos. Com sua pelagem amarelo escura, salpicada de rosetas pretas características, esta é tanto uma marca de identificação quanto uma camuflagem perfeita na selva. Uma onça pintada macho adulta pode ter até 1,8 metros de comprimento e pesar mais de 90 kg. Seus olhos âmbar estão sempre estreitos, avaliando cada movimento. Seus passos são leves como o vento soprando através de folhas podres, mas cada passo contém o poder de derrubar qualquer presa. Ela não precisa de velocidade. Ela vence com silêncio e precisão. As mandíbulas da onça pintada estão entre as máquinas de esmagamento mais poderosas do reino animal. Elas caçam sozinhas, marcando seu território com cheiro e rugindo como terra ondulante. E embora as onças se mantenham longe de águas profundas na maior parte do tempo, elas não têm medo de perseguir até mesmo a beira do rio, e se o alvo for digno. Sob o sol escaldante da tarde amazônica, o chão parece evaporar sob os passos das lontras. Toda a família de lontras acaba de sair da água, encontrando alguma sombra entre um aglomerado de rochas ao longo da costa. Respiração suave, o som de pelos molhados roçando nas rochas e olhos semicerrados descansando. Mas este não é um lugar tranquilo. Nunca é na Amazônia. Logo atrás delas, a onça, o predador de topo em terra, as segue há muito tempo. Ela não corre nem rosna. Apenas pressiona silenciosamente o chão, cada músculo se contraindo sob sua pele manchada como uma corrente mortal. A distância é encurtada. Uma jovem lontra levanta a cabeça de repente. Seus olhos se estreitam, ela fareja, sentindo um cheiro estranho. Mas todos os avisos são tarde demais. A onça ataca. Toda a manada se assusta. Os corpos esguios correm em direção à água. Mas então, o inesperado aconteceu. A matilha voltou. Eles não fugiram. Um contra-ataque selvagem e ousado da onça. O predador recuou. A caçada terminou. Não por fraqueza, mas porque entendeu, à sua frente não estava apenas uma única presa, mas uma família unida. Uma aliança de sangue que sabia lutar até o fim. Neste mundo feroz, a força não reside apenas nas garras, mas também no coração para proteger uns aos outros.
A lontra provou. Às vezes, a vida não é mantida pelo medo, mas pela coragem coletiva. Algo que até mesmo o rei dos predadores terrestres deve recuar. No entanto, em alguns casos, quando a lontra vai sozinha, ela se torna presa da onça sem muito esforço para lutar. As lontras brincam após uma luta com um inimigo terrestre. A unidade da matilha de lontras é uma força que até mesmo um predador profissional como a onça deve recuar. Na Amazônia, as onças pintadas não são os únicos inimigos terrestres das lontras. Mesmo no rio Amazonas, seu território, os jacarés também são uma ameaça constante. Sob as águas lamacentas da Amazônia, onde a luz é sufocada a apenas alguns centímetros de profundidade, o jacaré-aço se esconde como uma parte invisível do ecossistema. É silencioso, imóvel, mas cheio de intenções assassinas. Esta é a maior espécie de crocodilo da América do Sul, com comprimento médio de 3 a 5 metros e peso que pode ultrapassar 400 kg em adultos. Seus dentes são compactados como lâminas de serra, com uma força de mordida que excede em muito a dos leões, suficiente para esmagar crânios de macacos, rachar cascos de tartarugas ou prender bagres gigantes. Sua pele áspera e escura, variando do preto azulado ao cinza acinzentado, os ajuda a quase desaparecer em poças turvas onde a luz não alcança o fundo. Mas o que torna o jacaré-aço tão formidável não é apenas sua aparência, mas sua estratégia de caça fria e eficiente. Ele não persegue suas presas como um grande felino, nem precisa ficar à espreita como um leopardo. Fica imóvel por horas, apenas com os olhos e as narinas para fora da água, observando pacientemente cada movimento de cardumes de peixes, pássaros ou criaturas que descuidadamente chegam à costa. E com sua rolagem da morte, ele não dará à sua presa a chance de escapar. O cardápio do jacaré-aço é diversificado, desde peixes, aves aquáticas a pequenos mamíferos e até filhotes de lontra, se tiver a chance. Mas, diante da aliança das ariranhas, a batalha não será mais apenas emboscada e andorinha. Será um choque entre o poder antigo e as táticas modernas, entre o silêncio mortal e o grito unificado que ecoa através do rio. O rio Amazonas está calmo, com os olhos cobertos pela luz cintilante do sol da tarde. Mas, sob a água turva, um movimento silencioso se processa. O jacaré, o mestre das emboscadas, rasteja lentamente. Ele observa. Ao longe, um grupo de lontras nada, e seu chiorear ecoa pelo rio. Essas criaturas inteligentes e gregárias não têm a mínima consciência de que, sob a água aparentemente calma, uma
uma sombra escura se aproxima. Elas estão ocupadas brincando e rolando. É a confiança que as faz perder temporariamente a guarda. O jacaré-para aproxima-se do canto escondido sob as folhas que pendem da água. Permanece imóvel. Seus olhos observam algumas lontras se aproximando. No entanto, a jovem lontra já percebeu o perigo e usa seus gritos para chamar outras. O grupo de lontras começa a cercar o crocodilo, e seus assobios estridentes ecoam como se estivessem liderando o grupo em formação. Eles usavam continuamente suas ações para perturbar e distrair a atenção do crocodilo. O espaço pareceu parar por alguns instantes. De repente, o crocodilo atacou. A superfície da água espirrou. Seus contra-ataques apenas tocaram o espaço vazio, as lontras continuaram a provocar. Uma atmosfera caótica. Após alguns minutos de luta, o jacaré recuou. Ele optou por preservar sua vitalidade em vez de lutar contra um inimigo grande e ágil. Nessa situação, as lontras ficaram atordoadas por alguns segundos, mas ainda assim não tiravam os olhos da superfície da água. No rio Amazonas, a força dos músculos às vezes precisava recuar com as táticas da manada. A superfície da água estava calma, a batalha havia cessado apenas temporariamente. No ritmo interminável da sobrevivência, amanhã a água estaria turva novamente, e o som de alerta soaria novamente. Após cada batalha, seja com um predador ancestral como o jacaré ou com uma onça que espreita silenciosamente na margem do rio, as lontras retornam ao seu rebanho, onde os filhotes aprendem a ouvir, a mergulhar e a lutar não com força individual, mas com inteligência e tenacidade coletivas. Elas se tornam mais cautelosas após cada encontro, mas também mais corajosas, sabendo que a vida não é para preguiçosos. Na escuridão total das águas negras da Amazônia, existe uma criatura que não precisa de presas nem de velocidade e mais é forte o suficiente para fazer recuar até os predadores mais ferozes. O peixe elétrico. O assassino silencioso do mundo subaquático. O peixe elétrico, também conhecido como enguia elétrica, é uma das criaturas mais singulares do ecossistema amazônico. Embora sejam chamados de peixes, eles são, na verdade, membros do grupo dos peixes-faca, e não parentes próximos das enguias verdadeiras. Alongados como uma corda preta brilhante, eles podem atingir mais de 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 20 kg. Um dos maiores predadores elétricos do planeta. Em contraste com sua aparência suave e seus movimentos silenciosos de natação, todo o corpo longo, que representa mais de 80% do corpo do peixe elétrico, é composto por 3 órgãos geradores de eletricidade: o órgão principal, o órgão de Hunter e o órgão de Sachs.
Esses músculos especiais podem gerar pulsos elétricos de até 600 volts, 5 vezes a voltagem de uma tomada doméstica, e até 1 ampere de corrente, o suficiente para causar convulsões por todo o corpo, distúrbios neurológicos ou até mesmo parada cardíaca em algumas espécies menores. Embora não possuam nadadeiras dorsais ou pélvicas, os peixes elétricos nadam ondulando suavemente a partir de sua longa nadadeira anal ao longo do corpo. Eles se movem silenciosamente em águas turvas, onde a luz solar tem dificuldade de penetrar. Seus olhos são pequenos e pouco desenvolvidos, mas, em troca, os ajudam a detectar os movimentos mais sutis de um peixe ou inseto ferido. Os peixes elétricos são solitários, muitas vezes escondidos. Quando as chuvas atingem a Amazônia, o nível da água sobe e os peixes elétricos entram em sua época de reprodução. Sem brilho, sem dança. O macho atrai sua parceira com pulsos elétricos de sua própria frequência, como um sinal invisível na floresta densa. Após o acasalamento, ele cria um ninho de bolhas, usando o muco de sua boca, flutuando sob a densa copa. A fêmea deposita centenas de pequenos ovos nele. A responsabilidade agora recai sobre o macho, dele guarda o ninho, usando correntes elétricas fracas para detectar e repelir predadores. Quando os ovos eclodem, os filhotes frágeis, incapazes de gerar eletricidade, tornam-se presas vulneráveis. Apenas uma pequena fração sobrevive às primeiras semanas. Mas para aqueles que sobrevivem, cada dia é um passo à frente. Eles desenvolvem órgãos elétricos, aprendem a sentir movimento, a se proteger e a caçar. Por volta dos 2 anos de idade, um adulto pode atingir quase 2 metros de comprimento. E sabe usar a eletricidade como uma arma invisível. Na Amazônia, os peixes elétricos também se tornam presas formidáveis para crocodilos e lontras. Nas águas calmas e turvas da Amazônia, um filhote de crocodilo jacaré desliza para frente, seus olhos brilhando ao detectar um leve movimento no fundo lamacento. Ele avança, com a boca escancarada, pensando que está prestes a ter uma refeição fácil. Mas isso é um erro fatal. O peixe elétrico, silencioso como um tronco. Ele imediatamente libera uma poderosa descarga elétrica. Os músculos do crocodilo se contraem. Ele só pode recuar diante dessa presa difícil. Neste mundo inundado, os aparentemente fracos são os verdadeiros monstros. Crocodilos podem caçar muitas espécies, e mais não peixes elétricos. A Amazônia, um labirinto implacável de sobrevivência, onde cada criatura nasce com um papel, uma estratégia e um limite. Da destemida ariranha, passando pelo emboscador crocodilo-jacaré, até o peixe elétrico com armas invisíveis. Todos juntos criam uma sinfonia selvagem sem fim entre a selva e o rio. O governante de hoje pode se tornar a presa de amanhã.
O silencioso pode ser o mais perigoso. E neste jogo de milhões de anos de evolução, não é a força pura que determina a sobrevivência, e mais a adaptabilidade, a solidariedade e um espírito inabalável. Esta é a Amazônia, onde cada respiração pode ser a última ou o início de uma nova lenda. Você ama o mundo selvagem mágico e os encontros de tirar o fôlego entre predador e presa? Inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas, onde a natureza continua a escrever histórias sem roteiros. Apenas instinto e sobrevivência. Na savana africana, enquanto o sol escaldante drena a vida e a escuridão se instala, uma sinfonia mortal começa. Quem você acha que é o predador dominante? Quem é a caça? E quem é o sobrevivente supremo? Savana africana, alianças inesperadas e uma vida solitária. Bem-vindo a esta natureza selvagem desafiadora, onde o instinto é a lei e os fortes são orados, mas nem tudo é tão simples quanto parece. Neste mundo hostil, os confrontos diretos são apenas uma pequena parte do cenário da sobrevivência. Às vezes, são os vizinhos os oponentes mais formidáveis, mas às vezes, as circunstâncias criam alianças estranhas que quebram todas as regras. Hoje, mergulhamos nos mundos de três animais misteriosos e fascinantes: o chacal de orelha preta, um mestre da paciência e engenhosidade, a hiena malhada, símbolo de ousadia e poder, e o cão selvagem africano, símbolo de unidade e táticas magistrais. Três espécies, três estratégias de sobrevivência diferentes, mas todas compartilhando o mesmo objetivo: sobreviver nesta terra implacável. Vamos aprender sobre suas vidas, seus hábitos e as relações complexas, às vezes inacreditáveis, entre eles neste vasto mundo natural, onde as linhas entre aliados e inimigos às vezes se tornam surpreendentemente tênues. Na savana africana escaldante, o sol se põe lentamente em direção ao horizonte, deixando um raio de luz vermelha como uma mancha de sangue no céu roxo profundo. A última luz torna a grama seca dourada, antes que a escuridão engolfasse a terra silenciosa. Naquele momento, o vento carrega o cheiro de sangue e carne fresca, um sinal inconfundível. Em meio à violência, um leão macho agachava-se sobre a carcaça de um gnu, com a boca pingando sangue, mastigando o flanco quente de sua presa. O
O som de carne sendo rasgada, o som de ossos quebrando, era cru e instintivo. Ele tinha acabado de terminar sua caçada. Uma vitória merecida. Mas na savana, nenhuma refeição é pacífica. Dos arbustos não muito distantes, formas escuras começaram a aparecer. Uma, depois duas, depois uma matilha inteira. Hienas, os animais mais incompreendidos da África, estavam se reunindo. Elas não rugiam, não uivavam. Elas riam. Uma risada fria, estridente, de arrepiar. Não era um som de alegria. Era um som de provocação, de desafio, de desejo de posse. Pararam na sombra, com os olhos brilhando, observando cada movimento do leão. Sabiam que não estavam perto o suficiente. Mas não estavam longe. Uma matilha de chacais de orelha preta também esperava. Eles não tinham pressa. Esperem e esperem até que os maiores não estejam prestando atenção. Então eles serão os primeiros a entrar furtivamente. No centro de tudo estava o leão, que havia erguido a cabeça. Suas orelhas se contraíram. Seus olhos se estreitaram na direção da risada estridente. Um rosnado baixo escapou de sua garganta. Era um aviso. Mas as hienas não recuaram. Elas se espalharam como um arco escuro, cercando-o gradualmente. Não precisavam atacar imediatamente. Só precisavam esperar e esperar até que o leão se cansasse, ou se entediasse, ou recuasse. Naquele momento, os chacais deslizaram levemente pela grama, aproximando-se deles metro a metro. Não fizeram barulho. Ninguém os notou. Essa era a vantagem do pequeno ser esquecido. O leão havia comido até se fartar. Levantou-se, caminhou silenciosamente, deixando para trás a carcaça destroçada de sua presa. Sua parte estava feita.
O que restava era para os outros. Assim que a sombra do leão desapareceu, as hienas atacaram. Rugidos e guinchos surgiram no caos. Eles lutaram, empurraram e rasgaram cada último pedaço de carne. E rastejando pelas bordas, os chacais se contorceram como sombras, tentando obter um pedaço de si mesmos. O jogo havia começado. E neste jogo, ninguém era espectador. Todos eram caçadores. Todos eram presas. Chacal de orelha preta, nome científico Canis mesomelas. Comparado a hienas ou leões, não possui músculos nem grandes rebanhos. Mas, por causa disso, aprende a sobreviver de forma diferente e com engenhosidade, paciência e a capacidade de aproveitar oportunidades em silêncio. Com um corpo esguio e leve, o chacal de orelha preta pesa apenas cerca de 7 a 10 kg. A pelagem castanho-avermelhada característica cobre todo o corpo, destacada pela faixa preta que vai da nuca à cauda. Uma marca de identificação inconfundível. As orelhas grandes estão sempre em pé, como se estivessem sempre ouvindo o ritmo frágil da vida na savana. Eles não nasceram para dominar, mas para observar e evitar. Este carnívoro possui um hábito social especial, viver em pares estáveis, um vínculo raro no mundo animal selvagem. Eles caçam juntos, protegem seu território e criam seus filhotes juntos, não em grandes rebanhos, mas em companhia próxima. Quando as chuvas retornam, a vegetação revive e a comida se torna mais abundante, os chacais entram na época de reprodução. A fêmea encontra uma toca abandonada, debaixo de uma árvore, em uma fenda ou em um arbusto, onde é seguro dar à luz. Após cerca de 2 meses de gestação, ela dá à luz de 3 a 6 filhotes cegos. Durante as primeiras semanas, ambos os pais se revezam na guarda, na caça e ensinam seus filhotes a distinguir o cheiro de carne crua e o som do perigo.
Os filhotes mais velhos que nasceram primeiro podem ficar para trás por vários meses, agindo como irmãos mais velhos ou para ajudar a cuidar de seus irmãos mais novos. Os chacais podem caçar sozinhos, desde roedores, répteis, pássaros, insetos, qualquer coisa que se ajuste ao seu tamanho. Mas sua estratégia mais bem-sucedida é rastrear predadores maiores. Leões, leopardos, hienas, sempre que matam e vão embora, o chacal aparece. Silencioso, rápido e quase sem deixar vestígios. Às vezes, apenas um pedaço de pele, um osso com carne ainda presa, é suficiente para alimentá-lo por um dia. Quando extremamente famintos, os chacais não hesitam em caçar parentes próximos, como raposas pequenas, ou até mesmo filhotes de sua própria espécie, se não tiverem outra escolha. Em seu mundo, a sobrevivência não tem espaço para hesitação. Por viverem na base da cadeia de caça, os chacais são alvos fáceis. Os leões os consideram inimigos naturais. As hienas os perseguem quando se aproximam demais. Uma hiena solitária está comendo. Ela rosna suavemente, ocupando a carne no meio do campo aberto. Mas ao redor, um grupo de chacais apareceu. Silenciosamente. O círculo se fecha. As hienas rugem alto, investindo diretamente contra a mais próxima. A batalha de inteligência ocorre em silêncio. Mas, desta vez, a hiena ainda fica com a maior parte da refeição. Seu rosto respira pesadamente, mas seus olhos ainda brilham, um animal solitário, difícil de subjugar. Águias grandes também podem atacar filhotes de chacais se os pais forem descuidados. Mas sua furtividade, velocidade e inteligência os ajudam a sobreviver por milhares de gerações, silenciosa, mas persistentemente. Na natureza, onde a vida é sempre frágil e cada momento é uma luta pela sobrevivência, o chacal de orelha preta escolhe seu próprio caminho, não o mais forte, mas aquele que melhor entende a natureza.
Mas se o chacal sobrevive graças à cautela e à furtividade, a hiena malhada é a personificação da ousadia e da franqueza. Sem recuar, sem se esconder. Elas nasceram para confrontar. Com um corpo musculoso, ombros mais altos que os quadris, mandíbulas extremamente fortes e manchas características em sua pelagem cinza amarelada, a hiena malhada é o segundo maior carnívoro da África, depois do leão. Um adulto pode pesar até 80 kg, correr a uma velocidade de 60 km por hora e esmagar ossos com uma força de mandíbula muito superior à de um leopardo. Ao contrário de preconceitos de longa data, as hienas malhadas não são apenas necrófagas. Elas são verdadeiras caçadoras táticas. No escuro ou sob o luar pálido, a manada se move em formação de batalha, aproxima-se, separa-se, persegue, sem dar à presa a chance de se recuperar. Uma alcateia com mais de 10 hienas pressiona um gnu adulto. Finalmente, uma curva errada. O antílope escorrega. Uma hiena ataca a presa por trás, um segundo depois, a manada ataca como uma inundação. Cada mordida é uma declaração clara da ordem e dominância da alcateia. Nesse momento, o poder da hiena não reside no indivíduo, mas na unidade intransigente da alcateia. Quando o frenesi passa, tudo o que resta é um rastro de sangue no chão seco e o som de respiração ofegante. Uma presa caiu. E a matilha segue em frente, silenciosa, saciada, pronta para a próxima perseguição. A estrutura social das hienas malhadas é uma das hierarquias mais complexas do mundo dos mamíferos. Elas vivem em grandes matilhas, de até 80 indivíduos, comandadas por uma fêmea dominante.
O gênero não determina o status, mas em uma matilha de hienas, o poder feminino é absoluto. As fêmeas mais velhas têm status mais elevado do que os machos adultos. Seus filhotes herdam essa posição, não pela força, mas pela linhagem. A época de reprodução das hienas não é fixa, mas geralmente ocorre quando há abundância de alimento. As fêmeas dão à luz de 1 a 3 filhotes. As hienas jovens nascem com olhos e dentes e, às vezes, lutam entre si até a morte apenas para lutar pela sobrevivência. O instinto competitivo está arraigado desde o momento em que entram na toca. Apesar de estarem perto do topo da cadeia alimentar, as hienas ainda enfrentam perigos. Os leões as veem como competidoras formidáveis, dispostas a matar sem comer. Machos jovens que abandonam seu bando são frequentemente alvos de inimigos e estranhos. Mas as hienas malhadas sobrevivem, não por sorte, mas por sua adaptabilidade e organização superiores. Na luz brilhante do amanhecer na savana, o vento carrega poeira e calor. No chão seco, pegadas confusas aparecem, sinais de uma perseguição. Uma hiena malhada solitária, e o perigo se aproxima como um redemoinho. Uma matilha de cães selvagens africanos. Não maiores que uma hiena, sem dentes que triturem ossos, mas cada indivíduo em uma matilha de cães selvagens é uma engrenagem perfeita na máquina de caça mais eficiente da savana. Eles não precisam rugir. Eles têm velocidade, estratégia e, o mais importante, coordenação absoluta. O cão selvagem africano, Lycaon pictus, também conhecido como o lobo pintado, é um dos carnívoros mais inteligentes e cooperativos do continente. Sua pelagem é irregular como uma pintura a óleo, alternando manchas amarelas, pretas, marrom avermelhadas e brancas, criando uma identidade única para cada indivíduo. Suas orelhas grandes em forma de disco ajudam a dissipar o calor e captar sons à distância, tornando um radar vivo nas pastagens. Eles são menores do que outros predadores, pesando cerca de 20 a 30 kg, mas podem manter uma velocidade de 50 a 60 km por hora em longas distâncias. Não dependendo de força ou emboscada, os cães selvagens caçam com resistência e tática superiores.
Cada matilha geralmente consiste de 6 a 20 indivíduos, às vezes até 40. Ao caçar, eles agem como uma formação militar, aproximando-se, dividindo-se, cercando e abatendo as presas com velocidade e perseverança. Antílopes, javalis e até avestruzes e gnus podem ser vítimas. A taxa de sucesso do cão selvagem africano na caça chega a 80%, a mais alta entre os grandes carnívoros da África. Além de serem excelentes caçadores, eles também se destacam por sua estrutura social única. A matilha é liderada por um par de machos alfa, geralmente o único casal reprodutor. Os membros restantes não competem, mas trabalham juntos para criar a próxima geração, uma forma rara de criação coletiva de filhos no mundo carnívoro. A época de reprodução ocorre quando as presas são abundantes, geralmente no início da estação chuvosa. Após cerca de 70 dias de gestação, as fêmeas dão à luz de 6 a 12 filhotes, às vezes até 20. A toca é cuidadosamente selecionada, escondida em arbustos ou fendas nas rochas. Quando os filhotes nascem, toda a matilha se reveza caçando e alimentando a mãe e os filhotes, sem deixar nenhum indivíduo para trás. É sua solidariedade, estratégias de caça sofisticadas e adaptabilidade flexível que fazem dos cães selvagens africanos um dos predadores mais formidáveis do planeta. Mas, por serem tão dependentes de suas matilhas, são vulneráveis à interferência humana. Quando um elo se perde, toda a máquina silenciosa para de funcionar. Em um mundo onde o instinto é a lei e as linhagens são os limites, a natureza às vezes revela uma fenda, frágil, mas estranha, onde regras imutáveis são quebradas pelas circunstâncias. Na beira de um cerrado, entre grama seca e rochas áridas, uma cacatua africana retorna silenciosamente ao seu ninho. Mas não é o seu ninho. Em uma cavidade baixa, seus filhotes de chacal de orelha preta, com menos de 3 semanas de idade, aguardam. Nenhum grito, nenhum movimento de impaciência. Acacatua-se com um pequeno pedaço de carne, um resto de uma caçada anterior, e deita-se perto da porta do ninho, com os olhos cautelosos fitando a savana ao longe. Não é mãe, não é irmã, mas ela cuida deles como se fossem seus.
Ninguém sabe o que levou a esse momento absurdo. Talvez ela tivesse perdido seus filhotes em uma briga, talvez um vago resquício de uma vida unida pela memória evolutiva. Mas agora, ela faz o que a natureza não pede. Ela protege a vida jovem e de outra espécie. E ela não está sozinha. Um chacal de orelha preta adulto, provavelmente a mãe dos filhotes, aproxima-se silenciosamente. Sem desdém, sem cautela. Ele permanece ao lado do cão selvagem, ambos olhando para a floresta, onde o riso rouco da hiena malhada acaba de ecoar no vento. O inimigo de ambos. Apenas duas espécies selvagens, que deveriam ser rivais, agora guardam um ninho. Quando as hienas se aproximam, elas se unem para afastar o inimigo ameaçador. Não por amizade. Não por instinto híbrido. Só porque a vida respira fracamente à sombra daquele ninho de terra. E hoje, isso é motivo suficiente para dois predadores escolherem ficar do mesmo lado. Na savana árida, onde a sobrevivência é uma corrida sem fim, momentos como este não perturbam a ordem natural. Eles simplesmente nos lembram que a natureza não é rígida. Ela vive e, às vezes, é inexplicavelmente tocante. Acabamos de passar por uma jornada dramática juntos na savana africana, onde cada momento é uma batalha constante pela sobrevivência. Da engenhosidade e paciência do chacal de orelha preta, à força ousada da hiena malhada, ao trabalho em equipe magistral do cão selvagem africano, cada espécie carrega consigo um instinto de sobrevivência único. Mas, como vimos, nesta terra árida, a linha entre predador e presa, entre aliados e oponentes, nem sempre é clara. Às vezes, são os vizinhos o que representam a maior ameaça, mas, às vezes, as circunstâncias criam alianças estranhas e surpreendentes, superando todas as duras regras da natureza. A história da cadela selvagem protegendo seus filhotes de chacal é a prova mais vívida da complexidade e, por vezes, da comovente natureza. Então, na sua opinião, na batalha sem fim pela sobrevivência na savana africana, a força bruta é o único fator que determina o vencedor? Ou serão a adaptabilidade, a paciência e, às vezes, as conexões inesperadas as chaves para a sobrevivência? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo.
Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal para não perder outras histórias fascinantes sobre o mundo natural e ativar o sininho para receber nossas últimas notificações. Obrigado por assistir e até os próximos vídeos.